Oi, gente, aqui é a primeira vez que o guardinha é isso. Onde que eu venho? Onde que eu nasci? Pegaram. Não, pera, deixa o meu criador clicar aqui, que eu não consigo. O jogo do Round 6 nos apresentou muitos personagens macabros dentro dos jogos. Existem guardas, líderes e pessoas muito poderosas. Mas o que sabemos sobre esses personagens? De onde eles vêm? Hoje no Charlie Tales, faremos uma análise de todos os envolvidos nesses terríveis Charlie Tales, tá? Que tu vai falar sobre a minha peça? jogos e contarei quais são suas funções na hierarquia do jogo do Round 6. Prontos? Vamos começar. Vamos começar com o nível mais baixo da hierarquia. Este lugar é ocupado pelos soldados com máscaras de círculo. Eles são responsáveis pelos trabalhos de menor responsabilidade. Não tomam decisões, nunca falam e, mais ainda, nem sequer têm permissão para portar armas. Os círculos apenas realizam trabalhos pequenos, que não requerem muita inteligência. Por exemplo, entregam os contratos para que os jogadores assinem, ou também distribuem a comida diariamente. Mas também tem funções mais importantes. Eles são responsáveis por receber os participantes quando chegam de fora. Lembremos que todos os jogadores chegam adormecidos à ilha. Os círculos são os encarregados de despilos, tirar seus pertences e depois vestir-lhes o uniforme verde. É claro que os círculos também estão presentes nos jogos, mas têm um papel mais inocente. Servem para dar instruções em silêncio ou fazer gestos explicativos. Aqui podemos ver um deles no jogo das 6 pernas, dando instruções aos jogadores. Como disse antes, eles não carregam armas, e as instruções que dão são executadas apenas com gestos, já que não têm permissão para falar. Também realizam os trabalhos desagradáveis, como a limpeza e a organização do lugar. Eles são responsáveis por lidar com os cadáveres dos jogadores. Eles não matam ninguém, mas estão presentes para recolher os corpos dos jogadores eliminados e depois colocá-los em caixões para levá-los à incineração. Em geral, fazem o trabalho sujo que ninguém quer. Passemos ao segundo nível. Os triângulos. Eles são o músculo da operação. São os que carregam as armas mais agressivas e matam mais jogadores. Eles usam metralhadoras, pois precisam eliminar vários jogadores com uma única rajada. Têm a responsabilidade de eliminar os jogadores desqualificados nos jogos. Às vezes, também utilizam outras armas, como rifles de precisão, pois precisam atirar à distância em jogos... E falando, vocês que não sabem qual tipo que guarda eu sou quadrado. Como o da boneca. Os triângulos têm um papel fundamental, pois controlam os jogadores e são a primeira linha de defesa dos escalões superiores. Durante a Revolução de Gi-hun, podemos vê-los como os principais inimigos. Se prestarmos atenção, notaremos que Gi-hun e seus amigos lutaram contra um exército de guardas triângulo. Os triângulos são os que mais se arriscam na hierarquia dos jogos e os que têm mais chances de morrer. Subindo na hierarquia, temos os guardas com máscaras de quadrado. Eles têm mais responsabilidades, são responsáveis por explicar as regras e, em geral, garantir que tudo funcione bem nos jogos. Assumem um papel de líderes entre os guardas. Lembremos que os níveis mais baixos não têm permissão para falar, nem tomar decisões importantes. Os quadrados estão sempre à frente. No episódio 3, podemos ver que um quadrado é quem recebeu os jogadores e explicou as regras do torneio. Como apenas eles podem falar, sempre os vemos dando instruções aos jogadores. Quanto às armas, eles não usam metralhadoras como os triângulos. Isso porque não são responsáveis por matar muitos jogadores. Os quadrados carregam apenas uma pistola e a usam quando precisam tomar uma decisão importante e eliminar um jogador específico. Por exemplo, na temporada 1, um quadrado dirigiu o jogo final entre Gi-hun e Sang-woo. Ele apenas carregava uma pistola pronta para disparar contra o jogador perdedor. Esses personagens estão mais conectados às hierarquias superiores. Têm contato direto com o frontman, e alguns até já viram seu rosto. Sabemos disso porque, no episódio final, um deles reconheceu o frontman sem máscara, mas foi morto antes de dizer algo. Esse jovem era um quadrado. Além disso, apenas os quadrados têm permissão para entrar na sala de controle. Quando Gi-hun tentou entrar, usou uma máscara de quadrado para que um sensor abrisse a porta. Normalmente, os quadrados comandam os triângulos. Em várias cenas, notaremos muitos triângulos, cercando um quadrado, pois seguem suas ordens. Nos jogos, normalmente há apenas um quadrado liderando, mas triângulos e círculos são numerosos. Em situações excepcionais, podemos ver os quadrados usando metralhadoras e entrando no campo de batalha.
No final da temporada, vemos os quadrados carregando essas armas, já que Gi-hun estava prestes a entrar na sala de controle. Mas isso foi um caso muito excepcional. Aqui tiveram que defender pessoalmente a sala de controle. Gi-hun tentou enfrentá-los, mas no final não conseguiu. Continuando com a hierarquia, temos o guarda com máscara de quadrado e traje preto. Este personagem é novo, e sua função está limitada a substituir o frontman enquanto ele não está disponível. Ele é responsável por dirigir os jogos e liderar todos os guardas de rosa. Na temporada 1, nunca o vimos, pois naquela época, o frontman comandava tudo. Agora, o guarda de traje preto é necessário, já que o frontman decidiu entrar nos jogos. Não sabemos muito sobre esse personagem, mas entendemos que, provavelmente, ele foi um guarda rosa há muitos anos. Aqui quero sair da hierarquia para mencionar um personagem especial. Quero falar sobre o recrutador. Ele trabalha fora dos jogos e é responsável por trazer jogadores para o torneio. É difícil posicioná-lo na hierarquia, mas pelo menos podemos colocá-lo acima dos guardas de rosa, já que no episódio 1, ele contou que foi um guarda-rosa muitos anos atrás. Se quisermos posicioná-lo em um nível de liderança, poderíamos colocá-lo no mesmo nível do guarda de traje preto, mas de qualquer forma, o recrutador é um caso especial. Ele está fora dos jogos. Nunca o vemos comandando nada dentro da ilha, então não podemos garantir que ele possa dar ordens aos outros guardas, apesar de que, em termos de importância, ele esteja acima deles. Farei um vídeo exclusivo sobre o recrutador outro dia. Voltando à hierarquia interna, passemos ao frontman. Ele é o diretor dos jogos. Sua hierarquia é absoluta, sobre todos os guardas de rosa, e até mesmo sobre o recrutador. Na temporada 1, pudemos vê-lo mais nessa função, já que se dedicou 100% do tempo a comandar tudo. Na temporada 2, as coisas mudaram, pois ele decidiu entrar nos jogos como jogador e deixou outro guarda encarregado. Isso deixa claro que o frontman tem tanto valor na hierarquia que, inclusive, tem a liberdade de tomar decisões estranhas, como participar dos jogos. Ele praticamente não tem ninguém que lhe dê ordens diretas. Sabemos que no passado, ele foi um jogador normal, mas venceu no ano de 2015, e a partir daí, ganhou a simpatia do criador dos jogos, o idoso Il-nam. O frontman se conectou tão bem com a filosofia dos jogos, que foi escolhido por Il-nam como seu substituto. O frontman é extremamente importante, e tem quase todo o poder sobre os jogos, e como eles são organizados. Mas há alguém acima do frontman. Aqui estão os VIPs. Eles são os líderes absolutos dos jogos. Estão acima de tudo, e ninguém pode lhes dar ordens. Basicamente são um grupo de milionários que vêm de todas as partes do mundo e só se dedicam a assistir aos jogos e apostar. Eles têm hierarquia e poder de decisão, mas nunca interferem, já que só se interessam em se divertir. Normalmente, eles aparecem apenas para as finais dos jogos. Na temporada 1, eles apareceram, mas na temporada 2 ainda não chegaram. Eles usam máscaras de animais, pois suas identidades são o maior segredo de toda a organização. A principal função deles é financiar tudo com seu dinheiro, mas também tiveram um papel importante na criação dos jogos. Na temporada 1, o idoso Il-nam disse a Gi-hun que o jogo do Round 6 nasceu como uma iniciativa sua, com seus amigos milionários. Il-nam disse que estavam entediados e por isso criaram esses jogos para se entreter. Isso nos diz que os VIPs criaram os jogos junto com Il-nam e, com certeza, decidiram várias coisas. Passemos a um último nível. Aqui estava localizado o idoso Il-nam. Ele foi o criador absoluto dos jogos. Era um milionário que ficou rico emprestando dinheiro. Basicamente, era como os outros VIPs, mas com uma diferença importante. Foi do cérebro dele que surgiu quase tudo o que vemos no jogo do Round 6. Sabemos disso porque os jogos do torneio são baseados em brincadeiras infantis da Coreia do Sul, e o idoso é desse país. Assim, a maioria das ideias nasceu dele. Além disso, Il-nam se diferencia dos outros VIPs, já que usa uma máscara mais decorada e até com joias. Antes de morrer, Il-nam tinha uma importância imensa nos jogos, mas, com sua morte, os outros VIPs assumiram o comando. Com ele terminamos a hierarquia do jogo do Round 6. E é isso por hoje. Se você gostou do vídeo, me ajudaria muito deixando um like. Seria lendário. Além disso, não esqueça de se inscrever para ver mais vídeos como este. Obrigado por me ouvir. Meu nome é Charlie e nos vemos no futuro.